dia a todos, bom dia a todas. Enorme honra e orgulho poder ter essa sala cheia. Queria agradecer a Patrícia aqui, que coordena todo o cinema, por ter nos acolhido. E agradecer a todas as professoras, professores, secretárias, estudantes, diretores de escola, ativistas, todos os nossos parceiros de fundações. É uma honra poder ter vocês aqui e a gente abrir essa agenda, como o Eduardo, Júlio e Pedro falaram, que é de 2 dias, com muito mergulho, com muita variedade de abordagens para a nossa discussão sobre flexibilização e que acho com uma potência enorme de, numa história que vem acumulando discussões, conseguir dar mais um passo e fazer com que isso se projete para a sociedade, para as redes de ensino e nos permita avançar ainda mais. Então, especificamente, o que a gente tem discutido, tá, e eu tentar apresentar aqui, é um acúmulo de uma reflexão que tem uma proposição para estruturar o debate, né, que, em última instância, está no fio condutor de todas as nossas conversas que vão ocorrer ao longo dos 2 dias que a gente tem. Tá? Em particular, só para lembrar, o acúmulo que nós estamos fazendo, né, estratégias, com orientação do Conselho, né, que essa já é o terceiro momento, ao longo dos últimos anos, que a gente está acumulando uma reflexão específica sobre currículo no ensino médio. Né? Só para lembrar a todos, nós somos vocacionados e orientados para a área do ensino médio. Tá? Temos 2 caminhos, um sempre no eixo de gestão, que também se traduz num ciclo de seminários, normalmente no 2º semestre, e um caminho dentro da discussão curricular. É um acúmulo que a gente tem feito, enquanto Instituto Unibanco. Vocês que conhecem, sabe, a honra que eu tenho de ter essa equipe maravilhosa de mais de 100 pessoas, e que a discussão de currículo vem desde o pessoal que está com o escritório de projetos, com a parte financeira, com a tecnologia, com a administração, mas indo para a parte estatística, quem está coordenando o think tank, para os gestores de aprendizagem, para os gestores locais, para as nossas equipes em território e para todo o desenvolvimento de soluções, tanto na gestão escolar, como na gestão da sala de aula, como na gestão da rede. Então, um acúmulo grande, mas que, evidentemente, bebe de uma experiência empírica muito forte. Aqui eu quero agradecer os 6 estados que estão aqui, que a gente tem a parceria direta com o Jovem de Futuro, né? Que a gente tem Goiás, Espírito Santo, Pará, Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte, que nos dão uma aderência ao real muito intensa. O Instituto Unibanco e essa equipe, que eu volto a frisar, maravilhosa que eu tenho, aprende demais, dá até um apoio, mas aprende muito mais do que consegue dar apoio, e, com isso, a gente consegue adensar a reflexão sobre eixos chaves de transformação do ensino médio, que vão ao encontro das necessidades da sociedade brasileira e ao encontro dos jovens que nós temos, mas essa construção se dá muito com essa base empírica, fazendo uma modulação para a reflexão mais abstrata, teórica, investindo em pesquisa aplicada, muito sólida, e trabalhando em disseminações como essa. Agora, a gente faz isso no futuro, mas eu queria deixar explícito que a gente faz isso com uma enorme parceria, e vários estão aqui. Esses que estão listados são só das rodas de conversa que nós realizamos especificamente para esse ciclo que vai virar hoje. A gente teve outras pessoas, perdão que não cabia todo mundo, apesar da tela ser gigantesca, tá certo? Mas essas pessoas todas participaram dessa rodada. Agora, eu poderia ousar dizer que tudo que a gente vai apresentar aqui é, em última instância, um resultado de um processo de cocriação com essas pessoas, com outras pessoas, com todos os gestores que nós convivemos nos 6 estados do Jovem de Futuro, com os outros secretários que a gente convive no Conselho, mas uma cocriação que esteja claro que tudo que tiver errado é responsabilidade só do Instituto Unibanco, e o que fizer sentido é responsabilidade de quem está aqui na tela, de quem está aqui com vocês. Mas tem uma história que nos permite fazer a provocação do debate em torno da reestruturação curricular, como nós estamos propondo aqui agora. Tá? Então, a primeira questão é o propósito dessa agenda. E aí é muito importante, é evidente que nós estamos, nós, enquanto Instituto, e acho que um pouco os que assistiram aqui, encharcados
pelo Nunca Me Sonharam, tá? Pelo filme que vai ser exibido às 6h30. Por favor, quem não assistiu, não perca. Sucesso de público e de crítica, às 6h30. Tá? E aqueles que já viram, vejam de novo, porque a gente vai se impregnando sobre isso. E aqui é só uma cena, e a questão-chave é o seguinte: os jovens enunciam várias coisas que eles querem ser, e vejam que são coisas que têm a ver com trajetórias universitárias, coisas que têm a ver com trajetórias técnicas, coisas que têm a ver com a vida contemporânea, com a sua inserção cidadã no dia a dia. Isso aparece ao longo do filme como um todo. E o nosso maior desafio é como promover, enquanto coletivo que estamos aqui, um modo, ou melhor ainda, modos de sonhar esses jovens. Mas este sonhar que nos mobiliza, para além da subjetividade, para além dos afetos, é um sonhar a política pública. E é um sonhar a política pública do ensino médio com esses jovens. Certo? E não simplesmente tendo eles como algo que vão receber um ensino médio, sim, aí atores chaves, cruciais, junto com todos os outros atores, com os professores, com os funcionários das escolas, com os familiares, com as responsabilidades pela gestão, sonhar este país contemporâneo, sonhando esses jovens e sonhando a política pública necessária para essa fase do ensino. E aí a questão de alguns indicadores para a gente poder pensar as referências desse sonho. Então, basicamente, quando a gente pensa em acesso, tá, a cada 100 jovens que entram na escola, tá, no ensino fundamental, tá, mais ou menos 92 ingressam no ensino 93, perdão, ingressam no ensino fundamental 2 e 74 desses entram no ensino médio. Não necessariamente na idade correta, tá, mas eles acabam entrando em algum momento. Se a gente pegar a idade correta, esse número cai significativamente, mas a gente está querendo só pensar o acesso. Agora, para além do acesso, talvez o que mais nos importe é que a cada 100 jovens que entram na escola, tá? Na escola pública, então nós estamos falando aqui de escola pública, tá? A gente tem que 96 concluem o ensino médio, perdão, ensino fundamental 1, tá? 83 desses 100 concluem o fundamental 2, tá? E 65 concluem o ensino médio. 65 está longe de ser, como Pedro Malan falou, nós evoluímos muito nas últimas décadas, tá? Está muito melhor do que há 25 anos atrás. No entanto, quando a gente compara, por exemplo, com o Chile, a gente está 20 pontos abaixo do que o Chile tem nessa fase, tá? Ou 15 pontos abaixo. Agora, mais do que isso, quando a gente está vendo aquele primeiro slide sobre os sonhos, vejam que, desses 65, tá, 7 pessoas, em última instância, daquelas 100, que estão indo para a universidade. Tá? Mesmo entre os concluintes, em torno de 58, não estão indo para a universidade. É evidente que essa reflexão não pode ser plana, não pode ser superficial. Parte é por escolhas soberanas desses jovens, parte, falta de oportunidades para ingressar em outras trajetórias, né? Mas, em última instância, a gente dá conta de só 7 estarem entrando. Lembrem que, na grande maioria das sociedades contemporâneas, esse número dos que entrarão na universidade vai parar em torno de 40, 45 de cada 100. Certo? A gente, tirando a Coreia do Sul, né, pouquíssimos países estão lá na faixa dos 70 e poucos, está na faixa aqui dos 50, 60, que entrariam, e a gente tem que ter oportunidades para esses jovens, tá, poderem ter outras trajetórias daqueles concluintes que seja para além do universitário. Precisamos resolver as duas coisas, quer dizer, a cada 100 que entram, a gente devia ter 100 concluindo, tá, não 65, tá, e dos que concluem, todos tendo trajetórias possíveis, sendo que alguns deles trajetórias universitárias. Agora, vejam só, confesso que eu virei aqui, agora é bem grande essa tela. Então, vejam só aqui, rápido, que a gente está vendo só o perfil dos jovens aqui por atividade, que é importante, nosso velho conhecido, tá, do NEM, tá, aqui 10% dos jovens de 15 a 17 anos não estudam nem trabalham, tá, e 19% deles trabalham. 5% só trabalham e 14% estudam e trabalham. Tá? Então, esse é o perfil dos nossos jovens. A gente vai ter imediatamente uma reflexão associada. Né? 19% dos nossos jovens de 15 a 17 estão estudando, perdão, estão trabalhando,
por que a gente tem quase 30% da oferta do ensino médio noturno. Então, tem uma reflexão sobre, evidentemente, é necessário, numa sociedade tão desigual como a brasileira, termos uma boa oferta de ensino médio noturno, mas qual é o tamanho adequado dela? A gente tem pouca reflexão e pouca empiria para a tomada de decisão estratégica de gestão acerca do que oferecer no noturno. Tá? Isso aqui é só um sinal que parece meio grande o que a gente está oferecendo, e talvez vários dos jovens estejam no ensino noturno por falta de alternativa no ensino diurno, mas questão a discutir. Agora, além disso, o que a gente tem, olha só, isso aqui é a única coisa que é muito importante a gente falar, é que a gente tem uma parcela significativa desses jovens de 15 a 17 anos com alta defasagem. Tá? Esse dado que interessa aqui, quase 20%. E lembrem, se a gente tem um preditor razoável, sólido, que tanto na teoria como na empiria serve muito para antecipar evasão, é a defasagem em seriedade. Tá? Esse é um dos melhores preditores que a gente tem, é quase uma profecia autorrealizadora. Aqueles que chegam com defasagem tenderão a ser aqueles que abandonarão, ao longo do percurso do ensino médio, a sua escolarização. E a gente já está trazendo esse custo, além de ter uma quantidade razoável, significativa, exagerada, desnecessária de jovens fora da escola, nessa idade de 15, 17, vários do que têm essa idade ainda estão retidos do ensino fundamental e provavelmente serão jovens que entrarão, por exemplo, no primeiro ano do ensino médio, já com 17, já com 18 anos, que mesmo sobreviventes tentando entrar no ensino médio, provavelmente, a maioria deles não ficará no ensino médio. Certo? Então, nós temos que ajustar ambas as dimensões. Tá? Agora, seguindo, tá? Para além disso, tá? Nós temos... E aqueles que estão no ensino médio, o que aprendem? Tá? Como eu segui aqui a mesma fonte que o Eduardo, o Chico Soares a gente não tem, isso é uma questão, inclusive, para discutir com SED, CNE e Ministério da Educação, a gente não tem uma estrutura que defina uma linha daquilo que é esperado como padrão para o Brasil. Tá? A comparabilidade, todos aqui têm os estados, cada um tem a sua definição do que é crítico, o que é muito crítico, o que é adequado, o que não é. A gente precisa dessa padronização, mas só chegando a esse dado, a partir do estudo do professor Chico Soares, tá? Que define aqui, lembra, esse verdinho, claro, é abaixo do básico, aqui é adequado, aqui é avançado. Tem uma cultura do vernáculo brasileiro no mundo da educação que cria uma grande confusão e chama de básico aquilo que, a princípio, não é básico. Tá certo? Ou seja, o que está chamado de básico aqui, numa referência, se a gente pensasse o que é esperado de aprendizagem dos nossos jovens, seria aquém do desejado. Seria o que, na literatura internacional, que está mais padronizado, se chamaria de um nível crítico. Tá? Então, vejam que o senso comum usa a palavra básico de um jeito que, do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista da nossa expectativa de conhecimentos esperados para jovens na sociedade contemporânea, o que está qualificado aqui como básico é aquém do necessário. Tá certo? Então, vejam onde a gente está. Está falando que, em língua portuguesa, 79% dos nossos jovens estão aquém do necessário. Estão aqui nessa taxonomia chamado de básico ou abaixo do básico. Tá? Eu queria só destacar que não é só esse valor que nos inquieta. Tá certo? É óbvio que há uma diferença entre quem está aqui nesse 44 e quem está aqui nesse 35. A diferença é importante ser destacada, mas a inquietação se dá em torno desse conjunto. E, evidentemente, por reciprocidade, a tristeza que é ver que nem 1% estaria no topo do que é esperado. Tá? Em matemática, isso fica mais radical. Tá certo? 97%, por essa taxonomia que bebe da experiência analítica desenvolvida pelo professor Chico Soares. Temos outras taxonomias, mas, em termos da ordem de grandeza, quase todas as taxonomias chegam a valores parecidos. Tá? E aí, essa é meio a síntese do que a gente está falando, talvez uma modulação aí não é tão inspirada no Chico, mas, dito de outra forma, isso que a gente está vendo. Certo? Muitos dos nossos jovens que ingressam na escola pública não chegam ao ensino médio. Daqueles que chegam, muitos não concluem. Daqueles que concluem, poucos aprendem o que é esperado. E mesmo aqueles que aprendem, tá certo? Muitas vezes faz pouco sentido para muitos jovens. Tá certo?
Essa é a configuração, da forma mais resumida que a gente conseguiu dar, com algumas evidências empíricas, do tamanho do desafio que a gente tem para pensar o ensino médio e para, evidentemente, pensar as modulações de transformação estrutural que são necessárias a partir de uma redefinição das trajetórias desses estudantes que sejam sustentadas numa flexibilização dessas trajetórias. Tá? E aí, só pela talvez, paixão com o filme, essa menina, uma estudante do Pará, a Jamile, não sei se todos estão lendo. Estão lendo, dá para ler. Né? Dizem que os jovens são o futuro da pátria, mas o que eles estão fazendo para melhorar o nosso futuro? Essa é a frase da Jamile, no Pará. E aí, quando a gente desce aqui para São Paulo, vejam só a frase da Iraê. E quando vai melhorar? E quando vai chegar a nossa vez? Será que ainda vai ter para nós? Essas duas frases, que são a expressão de que, obviamente, está muito presente no filme que vocês vão assistir à noite, tá? São a expressão de visões desses jovens sensíveis a esta realidade que eu acabei de tentar sistematizar com alguns indicadores básicos. Será que vai ter para esses jovens? Certo? Ou aquilo que, a partir de uma fala do Felipe, que está aqui, nós transformamos no título do filme, será que este país vai sonhar esses jovens? Será que a gente vai enfrentar de forma estrutural a necessária transformação para dar conta com os indicadores que a gente tem até aqui? Tá? E aí, tá? Primeira coisa é que a organização curricular atual contribui para isso. Eu não quero, só um parênteses, reduzir a nossa discussão sobre os desafios estruturais à questão curricular. Tá? Nós estamos dando um zoom sobre isso, porque é o tema do seminário, mas ela tem efeito pendular estratégico para repensar, como eu vou tentar daqui demonstrar, a agenda como um todo. Mas a primeira questão é, essa organização curricular contribui para o cenário de baixa potência do ensino médio? Tá? Como é que a gente... Não podemos esquecer, né, que a gente parece que já passou. Como é que a gente lida com isso? Né? As 13 disciplinas obrigatórias e idênticas para todos os jovens. Como é que a gente lida com esse cenário, que é um cenário fortíssimo de rigidez, de fragmentação? Tá? Como é que essa lógica centrada em conteúdos, tá certo? A gente lida com ela, porque ela, evidentemente, tem baixíssima capacidade de ir ao encontro da vida cidadã contemporânea, desenvolvendo competências. Tá? E a gente não pode esquecer que a gente está tentando reestruturar o currículo há muito tempo. Tá? Aí toda a discussão é sobre, a partir da flexibilização, o que se dá. E é isso que a gente vai estar fazendo no seminário como um todo. Agora, lembrem, só rapidamente, que o desejo por reformas curriculares vem há tempos. Tá? Não vou ler isso tudo, evidentemente, mas 60, 70, 80, 90, 2000, o tempo todo, com pareceres do Conselho Federal Antigo, do Conselho Nacional, o tempo todo direcionando a questão da reestruturação curricular, uma demanda, portanto, do ponto de vista da intencionalidade, estamos na direção correta, uma demanda para a redefinição desse ensino médio. Décadas, perdão, e não conseguimos. Agora, especificamente, no ensino médio, tá? Desde 96, olha, as diretrizes de 98, as diretrizes de 2010, as diretrizes de 2011, a gente, desde 96, especificamente está fazendo os recortes para o ensino médio. Novamente, estamos, enquanto sociedade, sensíveis àquilo que é nuclear para essa reestruturação. No entanto, continuamos, no mínimo, pessoas patinando. No mínimo, patinando. Tá? E aí, o que a gente vai tentar aqui discutir é apresentar uma reflexão de reestruturação a partir desses desafios. Tá? O entendimento que a flexibilização curricular, portanto, como eu estava colocando, é o pêndulo desta discussão dos próximos 2 dias, mas, evidentemente, um pêndulo vital para o reposicionamento desse ensino médio que, se sonhássemos esses jovens, seria um ensino médio que desejaríamos. Certo? E aí, no núcleo disso, está a Base Nacional Curricular Comum e a ideia dos itinerários. Certo? Volto a frisar, isso está discutido agora no projeto de reforma, mas estes conteúdos vêm há décadas sendo trabalhados, e nos últimos 20 anos, em vários movimentos, vários atores tentam colocar formas de resolver. Então, é fundamental a gente ter essa posição, que é uma posição sóbria, sólida, de ver que estamos flertando com isso, mas há muito tempo,
e do ponto de vista tanto do desenho, mas, sobretudo, como foi dito na apresentação, dos dilemas de implementação que são associados a um desenho que tem potência, pouco fizemos. Então, se não iluminarmos essa ideia, que tem a história como âncora para nosso processo de transformação, nós podemos capotar novamente. Porque estamos vivendo um certo vício de origem sobre o mesmo problema, não explicitando com detalhes o que é necessário de ser redesenhado, portanto, a constituição das mudanças e os desafios de implementação sobre isso. Tá? E aí, para implementar essa flexibilização, tá, algumas dimensões precisam ser reorganizadas. Tá? Então, o que eu estou dizendo é, para além do núcleo da base da flexibilização, em si, o núcleo da base com os itinerários, que é a essência da flexibilização, em si eles mobilizam uma necessidade de visão estruturada sobre avaliação, sobre carga horária, sobre certificação, sobre formação de professores, sobre materiais didáticos. Certo? Isto, em si, é movido na medida em que eu coloco no núcleo duro dessa transformação a ideia da flexibilização. Tá? Mas, para além disso, ao reorganizar essas dimensões, eu tenho a oportunidade, isso se torna uma oportunidade, e acho que uma necessidade, de lidar com desafios antigos. Eles não são movidos pela ideia da flexibilização, mas, uma vez que a flexibilização se institui como referência de transformação, eu movo um outro campo estrutural que tem a ver com essas várias dimensões: pessoas, pacto federativo, gestão, infraestrutura, territórios e financiamento. Tá certo? Não podemos cair na ingenuidade de que, dado que o problema é complexo, nos imobilizamos porque temos que fazer tudo ao mesmo tempo. De forma alguma. Nem cair na outra ideia de um ativismo completamente atávico que basta dizer, vamos lá, galera, que a gente vai resolver. Então, preciso de muita densidade nesse núcleo duro e entender que, imediatamente, esse núcleo duro não se move de modo transformador, se não acionar esse primeiro círculo de dimensões, senão ele empaca, como empacou em vários outros momentos da história, e, ao mesmo tempo, dialoga com vários desafios estruturais e antigos da nossa educação. E aí a questão, talvez, chave... Alguém podia me dar uma água? Tá? Que é o seguinte, do ponto de vista da Base Nacional Curricular, tá? Eu tenho como hipótese que ela é estruturada para garantir a equidade, tá certo? E ela é um campo de conhecimento de domínio geral comum a todos os jovens. Vejam que aqui a gente não deve subestimar, quando fizer como é que deve caminhar para a composição da base e garantir esses princípios, que, em si, tal qual já se tem em processo, não só de discussão, mas de implementação, do infantil até o Fundamental 2, uma base, em si a base traz um elemento de discussão intensa e de superação potencial dos padrões estruturais de desigualdade que nós geramos ao longo da nossa história. Ou seja, ao ter uma base e, portanto, ter uma referência comum para todo o território nacional no ensino médio, eu passo a poder dizer que há constitutivamente nessa transformação uma visão para todos. Porque, sem a base, eu gero idiosincrasias em cada território e vários dos que lá estão não conseguem ou não se interessam em ficar. A base, em si, traz um elemento de equidade, desde que ela tenha qualidade, desde que ela tenha adensamento suficiente e desde que ela seja implementada de modo a estar atenta para não gerar novas desigualdades. Tá certo? Porque percebam que esta potência de uma base, em alguns cenários do mundo isso ocorreu, quando esta potência da base de redução da desigualdade e de promoção de um campo de equidade, tratando desigualmente desiguais, se dá, se eu não penso nas formas objetivas de implementação, eu corro o risco, não só, por vezes, de manter as desigualdades pretéritas, como até acirrá-las. Então, a questão potente é desses princípios da base para garantir a equidade. E, por outro, a questão-chave dos itinerários. Tá certo? Composição de conhecimento de domínio geral e especializado, organizado de forma a garantir o atendimento, a inclinação e disposição dos jovens. Ou seja,
produzir mais vínculo com esses jovens, não numa visão diletante, participacionista, cada jovem faça o que quer e dane-se a referência adulta e sóbria, tecnicamente informada sobre o que é necessário para a vida contemporânea, tá certo? Mas permitindo as escolhas, tá certo? Saindo daquela camisa de força retrógrada com a qual nós instituímos o padrão referencial do ensino médio brasileiro atual. Então, qual é a melhor estruturação e organização para esses itinerários formativos? Tá? Aí a primeira questão é que a Base Nacional Curricular permite essa transição de uma lógica de conteúdos para uma lógica de competências. Isso é absolutamente fundamental. Lembrem, numa cultura instituída no mundo da educação que sempre pressiona em direção a conteúdos. Certo? E como é que eu tenho agora como potência a recomposição disso para uma lógica de competências que entenda que estamos tratando do comum e não do mínimo. Né? Lembrando que o nosso senso comum na educação brasileira, pública e privada, indistintamente, é achar que estamos tratando de conteúdos mínimos. E essa amarra é uma amarra muito violenta. Tá certo? O que nós temos como potência de transformação é sair da ideia de conteúdos mínimos para competências comuns. Vamos ver na experiência internacional, nos nossos brasileiros, Cláudio está aqui, que viveram a experiência internacional, os nossos convidados, os 3 convidados internacionais da OCDE, do México e do Chile, que está longe de ser simples, longe de ser trivial, fazer esta movida de uma lógica de conteúdos para uma lógica de competências. No entanto, essa vida cidadã contemporânea solicita isso. Nós já estamos muito atrasados frente ao que a contemporaneidade está clamando e temos uma pressão algo endógena para aderência a uma lógica de conteúdos com essa reflexão de que estamos trabalhando com a ideia de mínimos. Precisamos romper com a ideia de mínimos, caminhar em direção ao comum e, para isso, criar uma soberania dessa lógica de competências. Tá? E aí, os extremos disso são, por um lado, quando a gente está pensando em itinerário formativo, uma visão de itinerários fixos, tá? Como se a ideia de flexibilização fosse, constitutivamente, na origem, totalmente limitante e limitadora. Tá certo? Algo além da amarra radical que nós temos hoje, mas dizendo que só existiriam, não é isso? Uma padronização de todas as escolhas, uma vez que o jovem fizesse a escolha na trajetória A, nas referências que nós temos na área de linguística, ele lá ficaria, não se mexeria, e essa trajetória de linguística seria a mesma em todos os estados, distribuída de forma universal. Isso é uma visão fixa das trajetórias. Possível, certo? Mas uma visão fixa me parece limitada. Por outro lado, tem a ideia do itinerário customizado, ou seja, absolutamente singular, certo? Em que todos, no limite, fariam suas escolhas soberanas para desenhar quaisquer trajetos. Tá? A hipótese que nós estamos tentando construir é que, entre essas duas situações extremas, há não só um certo imperativo do bom senso, mas a sobriedade da efetiva transformação. Não é uma posição do meio. É que a ideia da transformação talvez fizesse essa combinação entre conhecimentos comuns para todos, tá certo? Os que escolhem, e para aqueles que os escolhem, um conhecimento entre itinerários que está associado à livre escolha. Já vou tentar demonstrar isso, ou seja, a combinação passa por aquilo que é comum, portanto universal, e elementos comuns também entre itinerários. Tá? Basicamente, o que a gente está fazendo é tentar aqui, era difícil ilustrar esse desenho aqui, mas a gente está falando de 4 trajetórias, que é a referência hoje que está dada pelo Ministério da Educação, poderiam ser outras, não é isso? Estou vendo o Simão aqui, tem uma proposta outra de organização dessas áreas. As áreas poderiam ser outras, não precisam ser as que estão colocadas, mas a ideia é que tivesse flexibilização para as trajetórias propedêuticas, tá certo? E aí, no exemplo das trajetórias de ensino técnico, como referência, nós estamos trazendo aquilo que está já no Catálogo Nacional de Curso Técnico, são 13 áreas. Então, a princípio, essa é a referência disponível, ela também pode ser repensada. Não há nenhuma defesa em tese para nenhuma dessas componentes do catálogo. No entanto, a gente tem que pensar, se fosse hoje, a gente precisaria convergir, de alguma forma, para algum conjunto de 4 trajetórias propedêuticas e alguma coisa em torno de 13 trajetórias possíveis aí do mundo técnico. Tá? Com a seguinte questão, a flexibilização que permite
Aí, o exercício soberano do direito à escolha dos jovens diante desses parâmetros, tá certo? Traz, ao mesmo tempo, e a gente não pode abrir mão disso, uma responsabilização sobre a orientação e mediação dos professores, e, sobretudo, acho que uma definição mais clara do papel do coordenador pedagógico em cada escola para poder dar conta de como essas escolhas se dão. Todos que estão aqui, que são pais ou são avós, sabem, em qualquer segmento, em qualquer faixa social, em qualquer momento, essa faixa etária está longe de ser fácil fazer a escolha, mesmo que a escolha lá esteja disponível. Então, é fundamental que a escola pública organize também essa capacidade de orientação. Tá? E aí, a questão da arquitetura que a gente está propondo aqui para a discussão. Tá? A primeira coisa que a gente está propondo é simplesmente uma organização dessa arquitetura. Tá? Primeiro, entender que existem, sim, competências de domínio comum, e, para essas competências, nós temos que ter uma visão universal. Ou seja, todos os jovens desse país deveriam, inequivocamente, se apropriar de forma plena dessas competências comuns. Tá certo? Plena, não mais ou menos. Tá? A gente está disputando mudar essa visão sobre o ensino médio. Né? Então, portanto, é mudar de patamar. Tá? Então, teria competência de domínio comum. No entanto, eu tenho outra dimensão comum, tá? Que é isso que a gente está comentando, como competências de domínio comum por itinerário, daqueles itinerários que a gente estava falando lá, aqueles 4 mais 13, se fosse nessa referência. O que isso quer dizer? É que a base dessa pirâmide é universal. Essa segunda camada ela é comum para todos que escolham um itinerário específico. Tá certo? Então, se eu, professora Cláudia, professor Haroldo, escolhêssemos a trajetória de linguagens, tá certo? Seria esperado que as competências comuns entre nós 3 fossem as mesmas. Tá certo? Se a professora Cláudia, o professor Júlio e o professor Fred escolhessem a trajetória de ciências da natureza, seria esperado que o comum dessa trajetória fosse o mesmo para eles 3. E o comum de nós fizemos a escolha da linguagem não seria o mesmo comum do que seria da trajetória de ciência da natureza. Tá certo? Mas isso seria comum para cada trajetória. Então, seria universal para aqueles que fizessem a escolha soberana de um determinado itinerário. Tá certo? Então, a primeira base é universal no sentido estrito, para toda a população estudantil, e a segunda é universal para aqueles que escolherem uma determinada trajetória. Mas, além disso, ao escolher uma trajetória, nesta mesma trajetória eu tenho competências que não são comuns, que são específicas. E, portanto, nós que escolhemos linguagem, temos algo... A minha trajetória, como estudante, será diferente da trajetória da professora Cláudia, secretária do Rio Grande do Norte, e será diferente da professora Haroldo, secretário do Espírito Santo, porque eles farão, nas suas competências específicas, nesta mesma trajetória, escolhas distintas das minhas. Tá certo? Então, eu também tenho um volume de competências que são da trajetória, mas não são comuns, que são, aí sim, singulares. Percebam que isso é uma nuance para não cair no risco da customização absoluta, que permitiria composições estritamente singulares, o que não tem aderência com o real e não teria capacidade de provisão de oferta consistente para isso. Tá? Mas, além disso, é totalmente razoável que, além de ter o que é comum, universal, ter o que é comum na trajetória e o que é específico na trajetória, eu também tenha estudos complementares. Tá certo? Eu não preciso me amarrar num único estudo, tá? Sem fazer nenhum jargão muito forte, mas, na literatura internacional, é como se cada um de nós, estudantes, pudesse fazer uma trajetória principal e uma trajetória complementar. Tá certo? E, na literatura inglesa, um major e um minor. Tá certo? Vejam só o que isso dá para a gente. Esse currículo comum teria que considerar isto que é comum universal e isso que é comum por competências de domínio de itinerários específicos. Tá certo? Isso seria a referência comum da base. É uma proposta para discussão, uma proposta que acho que estimula a nossa reflexão. O comum da base não está estritamente neste pilar aqui. Tá certo? Isso não é o comum da base, isso é um pedaço do comum da base, deveria ser, né, no que a gente está propondo. O comum da base é esta área aqui toda. Portanto, uma reflexão universal para qualquer
estudantes sobre as competências inquestionáveis que todos devemos ter e as competências que aqueles que façam sua escolha principal na trajetória A, todos que fizermos a escolha na trajetória A, devemos ter. Tá? Agora, o itinerário é diferente disso. Tá certo? O itinerário é esta área. Está claro? Isso que é o itinerário. Ali que se dá a escolha soberana. E quando fizermos, enquanto estudantes, escolhas soberanas, teremos, entre os nossos pares que fizerem escolhas semelhantes de áreas, algo que temos que compartilhar em termos de competências comuns e algo que não compartilharemos, que são competências específicas, ou a minha escolha complementar de formação. O que a gente está tentando dizer? Isso dá oxigênio para uma efetiva e soberana escolha diante da flexibilização e, ao mesmo tempo, parametrização daquilo que deveria ser atribuído a competências comuns a todos nós, estudantes. Tá? Essa é a arquitetura que a gente está propondo. Tá? Uma arquitetura que, lembre, quando o núcleo é a base e os itinerários, isso é flexibilização, e que mobiliza esses elementos todos. Diante dessa arquitetura, como é que a gente mobiliza esses elementos? Tá, e agora eu vou ser mais rápido, porque isso era para ilustrar, para sustentar um argumento, e agora tudo é ilustrativo. Tá? Então, a primeira coisa, o mesmo desenho, tá? Tá claro? Aqui as competências de domínio comum, comum por itinerário, as competências específicas dos complementares, entendendo que aqui está o itinerário e aqui está o inquestionável universal para qualquer estudante brasileiro, no jargão velho de quem já está careca, do EAPOC ao Chuí. Tá certo? Todos os lugares, todos os estudantes. Tá? Obviamente, existem velhos não carecas, tá certo? Isso é uma correlação importante para a gente não fazer nada espúrio. Tá certo? Felizmente. Tá certo? Agora, percebam que esse é o desenho que a gente está propondo como referência. Aqui é o currículo comum, aqui é o itinerário. Tá? Mas vejam que, quando a gente vai avançando, temos que pensar a avaliação. Tá? E, se assim o for, enquanto arquitetura, qualquer que seja o sistema avaliativo, Enem de conclusão, Enem de acesso, sabe, pouco importa, qualquer que venha a ser o sistema avaliativo, eu teria que ser capaz, para ter a visão de que a base, efetivamente, é parâmetro de equidade e não elemento segregador que exclui potencialmente alguns, eu precisaria ter uma avaliação que desse sentido a isso que está na comunalidade desses domínios. Então, eu precisaria avaliar aquilo que é comum universal e aquilo que é de domínio comum por cada itinerário. Tá certo? Isto é, perceba só, antes é uma proposta de arquitetura. Se esta arquitetura for consistente, isto da avaliação é um corolário. Tá certo? Eu posso querer outra arquitetura, nenhum problema. Tá certo? Mas, diante da arquitetura que a gente está propondo, é corolário que a avaliação seja capaz de captar aquilo que é comum universal, tá? Competência de domínio comum, e aquilo que é competência de domínio comum por itinerário. Tá? Então, essa é a primeira... Então, o que eu estou falando é o seguinte: ao fazer a ideia de flexibilização, que tem no seu núcleo duro a Base Nacional Curricular Comum e os itinerários, temos desenhos possíveis, estamos colocando na mesa um desenho possível, essa é uma proposta mesmo. Lembrem, de acúmulo dessa reflexão com a multiplicidade de atores, vários, a grande maioria dos que estão aqui participaram dessa discussão. Tá? E aí, ao mover esse campo da base com o itinerário, alguns elementos vão acionados por ele. Tá? Então, essa nuance é importante. O coração está em base, mas em itinerários. Ao fazer esse coração se mover, algumas dimensões se movem associadas. Tá? A primeira é a avaliação, e isso me parece um corolário desta visão. Tá? A segunda é uma reflexão sobre carga horária. Tá? Então, a gente só fez uma reflexão com 2.400, com as referências que estão dadas hoje, e o Conselho Nacional de Educação está discutindo agora. Mas, a princípio, se a gente pensar num total de 2.400 horas, por ano, a gente está falando de as coresinhas, desculpem a sutileza aqui, as cores é um excesso de nuance, degradê estético da minha equipe maravilhosa, mas é um nuance degradê sobre o cinza. Tá? E a gente está mantendo este mesmo degradê, só para a gente não perder. Tá? Cinzinha claro, menos claro, mais escuro e muito escuro. Tá? Então, o que eu estou falando na cara é que essa mesma ideia acontece.
Tá? Esse aqui é o domínio comum, tá certo? Esse seria o domínio comum por itinerário, esse aqui seria a carga horária por específico, e esse aqui o optativo, o minor, que a gente estaria colocando. Tá certo? Essa seria uma distribuição das 1.400 horas. Em direção a 3.000 horas, lembrem o que teria que acontecer. O que quer que se defina. 3.000 horas então só está proposto hoje como discussão, mas é um pouco o nosso alinhamento da dívida histórica frente às sociedades do mundo atual, que parece que 5 horas por dia é razoável. Então, vamos em direção a isso. Lembrem que, se fizermos esse exercício, isto que é de domínio comum continua da mesma magnitude. Ele não se move, porque, do ponto de vista da lógica de competências e não da lógica de conteúdos mínimos, do ponto de vista da lógica de competência, isso que consensarmos socialmente, que é de domínio comum universal a qualquer estudante, ficará da mesma magnitude. Certo? Então, se eu passar para 3.000 horas, eu teria algo dessa natureza e uma redistribuição entre o peso daquilo que é domínio comum do itinerário, aquilo que é complementar para cada um e aquilo que eu ainda quero fazer a mais. Lembre que cada um de nós, estudantes, poderá, no mínimo, fazer 2 trajetórias e, mais do que isso, eu não explicitei isso, poderia também trocar delas. Né? Não teria nenhum problema trocar. Né? Eu gosto de matemáticas com ciências humanas. Faço o meu itinerário principal com matemática, meu itinerário complementar com ciências humanas. No meio do processo, descubro que o que eu gosto mesmo é de ciências humanas com linguagem, eu mudo esse processo. Tá certo? Agora, além da carga horária, o destaque que a gente precisa fazer, vejam aqui o título que é fundamental. Tá? Nós estamos fazendo uma baita inovação de discussão, né, nós, Brasil, que é, no ensino médio regular, incorporar trajetórias que não são só trajetórias propedêuticas. Tá certo? Então, a gente precisa ter um destaque para refletir soberanamente sobre isso. Tá? E aí, aqui é o mesmo desenho, tá? Não mudei nada. Tá? Então, para o ensino técnico, para o ensino médio regular, que tem trajetórias técnicas, eu tenho que preservar a mesma arquitetura, tá certo? A mesma arquitetura não só do desenho, como até do sistema avaliativo. Tá certo? Por um ensino médio regular técnico, eu teria esse competência de domínio comum, eu teria essas competências de domínio comum por trajetória técnica, eu teria competências específicas dessa trajetória técnica e ainda poderia ter um FIC aqui, por exemplo, na nossa experiência, para fazer esse complementar. E estaria avaliando isso aqui. Então, vejam a implicação para esse destaque do ensino médio técnico. Tá? Hoje, nós temos o ensino médio regular, né? Estou botando aqui 2.400 horas, e pelo menos o concomitante sequencial. Não estou falando do integrado, porque se eu botasse o integrado, ia ficar o desenho mais confuso. Tá? Só por isso. A gente pode botar a mesma lógica do integrado, porque o integrado ele pode comungar de parte da carga horária. É só um problema estético. Tá certo? Analiticamente, cabe igual o integrado. Tá? Mas estou só botando aqui as 2 situações que nós temos. Em geral, quando ele for full, obviamente, ele pode ser 800. Isso aqui não é representativo de tudo. Tá? A gente está fazendo só um caso de figura aonde ou o concomitante ou sequencial tenha 1.200 horas. Tá? Pode ter 800, às vezes pode ter 600, depende. Mas a gente está fazendo isso. Agora, percebam que esse é o desenho atual. Tá? Para o desenho novo, do ponto de vista de carga horária, supondo uma convergência meio com algum respiro para nós, que seria para 3.000 horas, tá? A gente teria que convergir para isso aqui. Olha. Viram a animação? Bonitinha? Vou voltar aqui, porque senão perde o charme da história. Olha lá, todo mundo, foco, atenção, pessoal lá do canto, vou clicar aqui, a gente está fazendo a convergência disto com isso para a grande inovação que está proposta em jogo, que o ensino médio regular agora permitirá também o ensino técnico. Tá? Aí teremos que fazer isso aqui. Olha. Uau! Tá certo? Então, percebam que aquilo que estava aqui como ensino médio regular, que era de 2.400 horas, converge para aquilo que são competências comuns, tá certo? 1.800, tá? E a gente passa a ter um itinerário técnico profissional de 1.200. O total disso aqui, em termos de carga horária, é 3.000 e não 3.600. Tá? Se a gente fizer, percebam que o nosso desafio aqui não é superar a visão
nem ser contraditório com a visão de uma escola politécnica, ou de um IFET, ou de uma escola média técnica, tá certo? Que deverá manter a sua estrutura tradicional, tá certo? Continuar oferecendo um aprofundamento para você agregar mais valores técnicos. O que a gente está dizendo? E, diante do cenário de ser efetivo, lembra aquelas cobrinhas? De termos trajetórias de ensino técnico profissionalizante. Se isto for efetivo, portanto, trata-se de um desafio de implementação e não mais só um desafio de desenho. Se nós quisermos implementar no ensino médio regular uma trajetória ou um conjunto de trajetórias técnico-profissionalizantes, nós temos que fazer esse tipo de convergência, esse tipo de merge entre o que é comum e aquilo que é técnico-profissionalizante. Agora, para além disso, vejam só, a gente tem mais um... Então, está claro? Aqui é o mesmo desenho agora. Tá? É o mesmo desenho. Agora, perceba que a gente vai ter um problema. Um problema. Hoje, nós certificamos assim. Tá? O ensino médio regular, aqui na propedêutica, desculpem, aqui é regular, tá? Ele tem um certificado, tá? Dado pela escola, reconhecido pela secretaria e legislado pelo Conselho Estadual de Educação. Está certo? Assim o é. Tá? E, mais do que isso, nós temos um outro certificado de ensino técnico, ou para o concomitante, ou para o sequencial. Pode ser feito pela própria escola, pode ser feito pelo Sistema S, tá certo? Pode ser feito em vários lugares, que nos dá, enquanto estudantes, 2 diplomas. Tá? Agora, lembre o seguinte, quando a gente fizer essa convergência, a gente vai ter um outro desafio, porque agora tudo se dará no campo do ensino médio regular. Tá? E aí, o que acontece? Eu tenho essa ideia, que eu preciso ter uma certificação do médio regular para isso tudo, e posso continuar tendo uma segunda certificação. Tá? Posso manter a ideia de 2 certificações sem nenhum problema. Tá? No entanto, eu tenho que refletir, do ponto de vista da autonomia da escola, como é que a diretora ou o diretor da escola dará essa certificação do ensino médio regular. Porque, de forma objetiva, se não for uma escola politécnica, se não for uma escola de ensino médio técnico do Estado, se não for um IFET, a provisão que se dará naquele espaço de ensino-aprendizagem, naquela escola, naquele espaço físico, será uma provisão desse domínio comum. E isto será ofertado por outro ator. Como é que eu vou conseguir dar conta de reconhecer esse valor? Eu vou ter que criar ou alguma taxonomia para aquilo que é domínio comum por itinerário. Nesse sentido, as 13 componentes do catálogo são fundamentais, tá? Porque eu poderia, tal qual definiria o que é o domínio de competências comum na trajetória de matemática ou de ciência da natureza, eu definiria um domínio comum para cada uma das itinerárias técnico-profissionalizantes e precisaria avaliá-las. Porque, se não for assim, a diretora da escola, para dar este certificado, por favor, nem sempre tem que olhar, mas aqui vocês olham, para dar esse certificado, ela vai ter que dar aquilo que os professores deram e vai ter que reconhecer esse dado pelo outro. Aonde está a garantia da qualidade? Do ponto de vista do senso comum, me parece razoável que a gente reconheça que o Sistema S teria um bom curso e poderia até incorporar a sua certificação. Tá? Mas e os outros cursos? Como se dará essa relação de correspondência? Como se dará uma pressão natural por um novo mercado que terá vários atores, desculpem, entre aspas, picaretas, que estarão oferecendo? Como se dará a posição dessa diretora da escola frente a essa alternativa, se eu não conseguir definir uma comunalidade, um domínio comum por itinerário, que seja comparável no meu estado e entre estados? Tá? Novamente, é só mais um desafio. Tá? E aí, seguindo aqui, toda a nossa discussão de formação de professores, realmente vou acelerar aqui agora. Vejam que a primeira coisa, se vocês puderem ler com atenção, a gente está o tempo todo dizendo o seguinte, uma potência enorme, imediata, de ter uma reestruturação na direção que a gente está vendo hoje em discussão novamente, com uma base curricular e itinerários, é revisitar a formação inicial dos professores. Né? E, portanto, temos que fazer as diretrizes curriculares, nós temos que ter uma aderência das áreas de conhecimento a esse campo de convergência e temos que, finalmente,
de forma radical, pensar na didática como eixo estruturante desse processo. Porque eu terei que ter, se eu estou pensando com uma lógica de competências, eu vou ter que ter uma redefinição do campo objetivo e estrito de ensino e aprendizagem, que vá ao encontro de sair da amarra violentadora de conteúdos para convergir não só para habilidades, mas, sobretudo, para o desenvolvimento de competências. Tá certo? E a gente precisará não só pensar a formação inicial, como todo... aqui, a formação continuada, que é os professores que estão em prática. Né? Mais do que isso, ainda na área de proximidade, eu vou ter que pensar todos os elementos, não só do Plano Nacional de Livros Didáticos, mas da compatibilização e da parametrização do que será a oferta de livros didáticos para essa condição que nós temos hoje. Tá? Agora, vejam que, além disso, eu aciono, eu vou realmente correr agora, além disso aqui, que é inequivocamente vinculado a um conceito de flexibilização curricular, eu mobilizo outras dimensões. Tá? Só para lembrar, se eu tiver infraestrutura, eu posso ter várias ações de redefinição da infraestrutura, que tem a ver com a adequação dos prédios, tem uma coisa a ver, rapidamente, com mobilidade e transporte. Eu posso... Novamente, é uma oportunidade, né? Isso não é incontornável, mas é uma oportunidade. Eu posso revisitar, inclusive, nossos sistemas de licitação, tá? Para facilitar uma lógica que agora seja mais contemporânea do ponto de vista dos itinerários. Tá? Mas, além disso, tá? Lembre que nós temos uma enorme heterogeneidade, não vai dar tempo de detalhes. Aqui são indicadores de infraestrutura que, evidentemente, o que a gente esperaria é que todo mundo estivesse perto desse verde escuro, o que não é verdade. Existem aqui a representação média em um Estado, temos escolas com ainda precariedades estruturais de infraestrutura. Tá? E aqui, num perfil mais pedagógico, tá certo? Tá certo? Mais pedagógico, biblioteca, laboratório de farmácia, ciências e de TICs, a gente vê que a heterogeneidade, o nível é mais baixo de vulnerabilidade, quer dizer, mais alto de vulnerabilidade, tá? E a heterogeneidade é maior. Então, nós temos problemas de infraestrutura que podem ser oportunamente enfrentados com essa nova estruturação. Tá? Mais do que isso, eu tenho a questão do pacto facultativo, como é que eu fortaleço as discussões normativas entre os conselhos estaduais e federais, isso é vital, a conexão entre os sistemas estaduais, portanto, a visão de rede, onde a saída do 9º ano para o primeiro CGD de forma mais estruturada e, evidentemente, a ideia da assistência técnica do Ministério da Educação, repensando o nosso regime de colaboração. Novamente, regime de colaboração é uma questão estrutural do Brasil. No entanto, esta movida nos gera uma potência de revisitá-lo e transformá-lo em algo melhor. Tá? Mais do que isso, gestão, a questão chave da gestão pedagógica, ou seja, gestão é essencialmente tudo a serviço do jovem estudante, e, portanto, a questão da gestão pedagógica é essencial. Então, cria-se uma oportunidade de fortalecer a competência de gestão, aqui, por exemplo, como trabalhar com devolutivas pedagógicas de forma estruturada a dar consistência para as escolhas dos itinerários, e eu não tenho mais tempo de falar, tá certo? Eu levei 10 broncas aqui, tá? Eu vou seguir. Então, é o seguinte, aqui é importante, a ideia da escolha, só para não ficar perdido, a ideia da escolha não é só dos jovens. Tá? Ao pensar itinerários, eu abro uma enorme discussão de escolhas que tem a ver com a capacidade da boa escolha do gestor e, evidentemente, da efetividade das suas escolhas. Tá? Do ponto de vista do financiamento, não só a possibilidade de pensar o Fundep, pensar... Será que a gente vai ter que repensar o custo-aluno e melhorar a eficiência como um todo? Será que, se eu alocar professores, porque eu crio, já vou falar disso um pouquinho, se eu alocar professores de forma mais eficiente, será que eu não posso ter uma melhor política de carreira e uma melhor política de remuneração? Tá? O que nós sabemos? É que a estrutura de gastos do Brasil, nem a educação na área social, como todas, mas em particular na educação, ela é muito ruim. Há enormes vazamentos, se perde muito dinheiro. A ideia de itinerários formativos ancorados numa base permite revisitar a noção de eficiência e criar melhores condições para esse sistema ter os incentivos certos. E, portanto, eu parar de desperdiçar recursos e dar conta, por exemplo, de uma educação que, às vezes, é falsa. O salário dos professores é bom ou ruim? Ele é baixo, relativamente. Tá? Melhor do que em algumas situações. Mas como é que eu posso melhorar os salários deles? Talvez, o único caminho hoje seja melhorando a eficiência do gasto. Tá certo? Para melhorar a eficiência do gasto, por exemplo, eu tenho que melhorar a alocação deles. Tá? E aí... A última coisa da terceirização que dá conta disso, permitir ganho de eficiência tanto pela dedicação integral dos professores, ou seja, a ideia da flexibilização aumenta a probabilidade daquilo que a gente tem na literatura e tem na evidência empírica de dar mais resultados, ou seja, professores dedicados à escola. Não estou falando de educação integral, tá certo? Estou falando de integralidade da dedicação do professor. Tá? Educação integral é outra discussão.
obviamente, também permite isso. Tá? Mas o que a gente está discutindo é, ao ter a ideia de flexibilização, eu aumento a probabilidade de racionalizar o planejamento, tanto em áreas com alta densidade demográfica como em áreas com baixa densidade demográfica, e ter mais professores dedicados. Tá? E eu também consigo aumentar, com a especialização, a consequência das escolhas dos jovens, porque eles vão ao encontro de escolas mais estruturadas. Tá? E aí eu posso também planejar a diversificação da oferta. 2 últimos dados, para vocês lembrarem, quer dizer, para quem já viu, não podemos esquecer que a gente tem isso tudo, quase 3.000 municípios, com uma única escola. Tá? A gente tem mais 1.500, portanto, quase 4.500, com até 3 escolas. Tá? Isso é um grande desafio, só não vamos ter uma leitura simplória disso. Isso não quer dizer que tudo é pequeno. Tá? A gente está falando aqui que quase 800 dessas escolas têm mais de 400 alunos. Tá? O fato de ter uma única escola não quer dizer que tudo é pequeno, tá? Mas o fato que a gente tem como potência para essa espacialização que está em baixa densidade demográfica, para além de escolas muito específicas, que são identitárias, quilombolas, indígenas, etc., para que está intermediário, a possibilidade de fazer melhor regulação do território e otimizar como clusters, uma região, para que nessa região eu possa ter a provisão, no conjunto dessa região, se eu resolver o problema de transporte, uma provisão de todos os itinerários possíveis. Último dado aqui, só eu vou pedir para usar o caso aqui, só para vocês lembrarem o seguinte, eu estou falando só com uma escola, tá? Apenas uma escola. Vejam que o Rio Grande do Sul, 72% dos municípios do Rio Grande do Sul têm uma escola só. Tá? O Rio Grande do Norte tem 84% dos municípios têm uma só escola. Tá? Paraíba, 78% dos municípios têm uma só escola. Isso em si traz um caso de figura muito desafiador. No entanto, vejam a diferença quando a gente migra para o lado de cá. Rio Grande do Norte tem 84% dos municípios com a escola, mas tem 36% da matrícula. A ideia da regionalização no Rio Grande do Norte e na Paraíba é absolutamente vital, porque essa dispersão por uma única escola carrega com ela mais de 1/3 da matrícula. Para o Rio Grande do Sul, não é da mesma natureza, porque, apesar de 72% dos municípios terem uma única escola, só 18% da matrícula lá está. Tá? O caso mais extremo, São Paulo, metade dos municípios tem uma escola só, mas só tem 5% da matrícula. Tá certo? Então, só estou querendo destacar aqui que essa ideia, pacto federativo, territórios e itinerários flexíveis, traz uma complexidade de planejamento espacial que não deveria ser subestimada. Tá? Lembrem, esse é o cenário, o núcleo duro, aquilo que é acionado imediatamente, a capacidade e a oportunidade de refletir conjuntamente com isso, com o alerta que eu disse, não cabe a leitura, vamos dizer, voluntarista, de vamos tentar enfrentar na marra tudo, nem a leitura ingênua, que, para resolver a questão do itinerário, eu teria que resolver tudo ao mesmo tempo. Há, obviamente, uma sequencialidade disso, e eu acho que o corolário disso tudo é ver esse relatório novo da Unesco, que traz não uma nova visão, mas institui formalmente, a partir da ideia do Unesco, tudo o que a gente está tentando discutir aqui. Né? A educação é um processo intencional e organizado de aquisição de conhecimentos e de desenvolvimento de capacidades para ampliar esses conhecimentos na solução de problemas relevantes para a vida dos estudantes. Nós estamos falando desta vida cidadã do ensino contemporâneo, da sociedade contemporânea, e que pode ter, nesta movida em torno de um adensamento sobre o desenho e sobre as dimensões de implementação de uma base curricular com itinerários formativos, um caminho muito profícuo de transformação que nos coloque na contemporaneidade. Muito obrigado, bom trabalho a todos. Desculpem.